Olá, eu sou Ana Paranzini, eu sou psicóloga infantil e também oriento as famílias. Estou aqui a convite da Mocian para conversar com vocês a respeito de educação de filhos. Educar o filho é extremamente desafiador, mas ele pode ser muito prazeroso, à medida que os pais se dedicam e estão dispostos a fazer de forma diferente. Estamos vivendo um momento com mais desafio ainda. O isolamento social, ele trouxe vários aprendizados para famílias. Tanto aprendizados quando a gente adquire ficando mais tempo com aquelas pessoas que a gente gosta, mas por outro lado também, muitas famílias enfrentaram grandes circunstâncias desafiadoras. Foi ali, nesse isolamento social, que as famílias puderam ter contato maior uns com os outros e com os filhos. E eu tenho certeza que muitas pessoas se surpreenderam, tanto em relação a comportamentos positivos dos filhos, conseguiram enxergar e ter uma harmonia maior em casa, quanto por outro lado, muitas famílias acabaram vendo o quão desafiador são alguns comportamentos dos filhos. Mas eu acredito muito que pais e mães podem ser melhores na educação dos seus filhos à medida que se dedicam e estão dispostos a aprender. Essa é a nossa função, essa é a minha missão. E aqui eu queria deixar um recadinho para você. Quando a gente está diante dos nossos filhos, há uma tendência muito grande que a gente só olhe e observe aspectos negativos do comportamento dos nossos filhos. Isso não é culpa sua, porque a nossa sociedade, de forma geral, acaba valorizando muito mais os aspectos negativos de um ser humano e de uma criança do que os aspectos positivos. Eu quero deixar essa reflexão para você. O quanto você tem se dedicado a olhar para as atitudes, as qualidades do seu filho, da sua filha, das pessoas que convivem com você. Tenha certeza que todo comportamento inadequado que uma criança apresenta, ela tem uma função e ela está querendo mostrar algo para você. Quando você educa um filho e quando nasce, uma criança, nasce também junto um pai e uma mãe que precisam aprender e desenvolver habilidades parentais para lidar melhor com as circunstâncias. Eu queria que você parasse um tempo e refletisse. Quais são os comportamentos, as atitudes adequadas e as características positivas da minha criança? Quando a sua criança tiver um comportamento inadequado e que você acha que não está legal, faça 3 perguntas. Uma delas é: por que o meu filho está se comportando dessa forma? Quando você faz essa pergunta, você acaba se tornando um observador, observando as atitudes, os comportamentos, o contexto a qual a criança está inserida. Depois de identificar por que a criança está se comportando dessa forma, a segunda pergunta que você tem que se fazer é: o que o meu filho precisa aprender? Qual habilidade ele precisa aprender? Se são habilidades socioemocionais, precisa aprender a lidar melhor com os sentimentos, precisa aprender a pedir de uma forma diferente, precisa aprender a se relacionar. E a terceira e última pergunta é como? Como que eu posso ensinar esse novo comportamento, essa nova habilidade para minha criança? Você, como responsável pela educação de uma criança, de um adolescente, precisa aprender habilidades também. Então, sempre que você estiver diante de uma situação desafiadora, utilize essas 3 perguntas. Por que o meu filho está agindo dessa forma? O que ele precisa aprender? E como eu posso fazer isso? No dia a dia, muitas situações vão ser desafiadoras por conta do trabalho excessivo, a falta de tempo. Só que você só vai conseguir conduzir a educação do seu filho de uma forma adequada se primeiro você se conectar com ele. A conexão é que vai fazer todo o sentido. Para se conectar com o seu filho, seja a idade que for, você precisa ter disponibilidade. Aqui vai valer tanto a quantidade quanto a qualidade de tempo que você se dedica. O quanto você consegue deixar eletrônicos de lado para se conectar no mundo real com essa criança. A criança entende o mundo através da brincadeira. Então, sentar no chão, brincar,
Procurar por atividades e brincadeiras de afinidade com a criança vai fazer com que cada vez mais você se conecte com ela. Quando você se conscientizar de que você é a pessoa mais importante na vida do seu filho, você vai conseguir perceber que a criança, ela nasce pronta para amar e ser amada. E ela quer sim a sua presença, a sua disponibilidade para ela. Eu sei que pode parecer estranho no começo e talvez você vá se obrigar a se conectar com a sua criança. A partir do momento em que você tem essa disponibilidade e entende o seu propósito na educação dos seus filhos, tudo vai ficar mais fácil. Procure observar a sua criança e entender quais atividades que ela gosta. O seu adolescente, se ele estiver desconectado de você, entre no universo dele. Muitas vezes a gente acha que um aplicativo que o adolescente gosta, um jogo que a criança gosta é bobeira. Lembre-se de quando você era criança, de quando você era adolescente, do que você gostava. Eu tenho certeza que o que mais você queria era o olhar, o afeto do seu pai, da sua mãe, um carinho ou simplesmente uma disponibilidade para sentar e te escutar, mesmo que ele não tivesse um conselho muito bom para dar. Então, para você se conectar com a sua criança, com o seu adolescente, entra no universo dela. Procure saber, procure conhecer as coisas que ele goste. E muitas vezes você também tem que aprender a desenvolver afinidades com aquilo que o seu adolescente gosta. É claro que a relação pai, criança, mãe, criança e adolescente é uma relação que ela vai sendo construída dia após dia. E esse amor, ele vai se fortalecendo cada vez mais quando nós temos disponibilidade para os nossos filhos. Quando olhamos para as nossas crianças, para aquela criança, para aquele adolescente que está dentro de casa, e a gente consegue enxergar pontos positivos mesmo diante do caos. Toda criança e todo adolescente, todo ser humano tem aspectos positivos. E para que a gente consiga fazer com que isso emerja com mais frequência e que seja melhor na relação, a gente precisa olhar mesmo pequenas coisas que a sua criança faz no dia a dia, pequenas coisas que o seu adolescente faz, precisa ser valorizado, precisa dar esse feedback. Muitas vezes a criança e o adolescente não faz porque ele não sabe o que tem que ser feito. E como conciliar tudo isso? Cuidado com o companheiro, casa, educação de filhos e trabalho. Pensando em um dia de cada vez. Pensando que você é o exemplo para os seus filhos. Nem sempre você vai conseguir fazer as coisas da melhor forma possível e do jeito como você gostaria. Quando você perceber que ficar desafiador para você, simplesmente pare, respire e observe qual é o aspecto da sua vida que precisa de mais atenção. Muitas vezes a gente quer ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, mas geralmente uma das áreas de nossa vida é que está precisando de uma atenção especial. Pense que você é o exemplo para os seus filhos e que ao olhar para eles, você consegue encontrar o propósito de ser sempre uma pessoa melhor. Eu gosto bastante quando nós mulheres nos responsabilizamos por fazer a diferença em todas as esferas da nossa vida. Não conseguiríamos ser sempre a melhor, mas a gente pode buscar ser melhor a cada dia. Nós podemos mudar as nossas atitudes e observar as mudanças que as nossas atitudes provocam em nosso ambiente, provocam na relação com as pessoas que a gente tem ao nosso redor, o impacto disso no nosso trabalho e o impacto disso na relação com os nossos filhos. Eu digo sempre para as famílias que eu oriento, quando eu mudo, o meu filho se transforma. Eu espero que você reflita sobre todos esses aspectos que eu trouxe aqui e entenda que você, enquanto mãe, mulher, empreendedora, filha, dona de casa, que você assuma cada um desses papéis querendo dar o seu melhor e sabendo que você pode fazer a diferença
na sua vida, no seu trabalho e na vida dos seus filhos.